Aleluia. Voltando. Vamos voltando. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Vem voltando, Gil, Jael, Diácono Eduardo, Flori, Claudiana, Diaconisa Marli. Vamos voltando. Cris, Carla. Glória a Deus. Edilson, Marilene, Tamires, Josi, minha irmã, Marinês. Aleluia. Flori. Vamos chegando para que a gente possa. Hélio, meu irmão, Deus abençoe. Diana, beijo, minha querida. Rose, mãe, Deus abençoe. Rafael, Débora, Diaconisa Edna, Deus abençoe, minha querida. Vamos voltando todos. José, meu irmão, Deus abençoe. Aleluia. Glória a Deus. Vamos voltando. Rosângela, Deus abençoe. Diácono Jorge está na primeira live. Vamos ver se volta aqui agora também. O Jorge já voltou também. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus seja louvado. Então vamos lá. Vamos continuar. No nome de Jesus. Terminamos. Dan, não é isso? Já passamos por Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon e Dan. Falta então Gade, Azé, Naftali, Manassés e Efraim, representando um dos filhos, que é José, e Benjamim. Então você vai ter aí 13 nomes, mas são 12 tribos, porque Manassés e Efraim, filhos de José, recebem a bênção, recebem a herança de seu pai, José, na terra de Israel, no território de Israel. Amém? Ai, seja bem-vinda mais uma vez, no nome de Jesus. Vamos lá. Aqueles que não voltaram ainda, vão voltando aos poucos, e glória a Deus por isso. Então vamos lá. Gade, escreva aí, Gade. Oitavo filho de Jacó. Gade, versículo 19. Versículo 19. E olha o que o texto diz: Gade será atacado por bandos de saqueadores, mas os atacará quando baterem em retirada. Então, o primeiro ponto é em relação a Gade, terra, escreva aí, terra ou tribo de guerreiros valentes. Terra ou tribo de guerreiros valentes. Segundo aspecto em relação a Gade, mesmo sob ataque, escreva aí, mesmo sob ataque, nunca desistia. Era uma característica de um daqueles filhos de Jacó e se tornou uma característica da tribo, uma característica daquele povo. Amém? Escreveram aí? Mesmo sob ataque, nunca desistia. Terceiro aspecto, no momento oportuno, eram eles que atacavam. Então, uma tribo de guerreiros valentes. Segundo aspecto, mesmo sob ataque, nunca desistiam. E em terceiro aspecto, no momento oportuno, eram eles que atacavam. Ou seja, sabiam exatamente o que estavam fazendo, exatamente o que estava acontecendo, e no momento certo, sabiam exatamente o que fazer, exatamente como reagir, não
deslocadamente, mas sabendo o que faziam, ok? Mais um dos filhos, mais uma tribo de Israel, Azer, versículo 20, A-S-E-R, versículo 20, Azer, e o texto diz: Azer se alimentará de comidas deliciosas e produzirá iguarias dignas de reis. Primeiro aspecto de Azer, seu nome significa feliz. Azer significa feliz. Era um povo feliz, era um povo que usufruía de boas coisas. É o segundo aspecto. Então escreva aí, Azer significa feliz. Segundo aspecto, era um povo ou tribo próspera. Um povo próspero, uma tribo próspera. Terceiro aspecto, usufruíam do melhor da sua terra. Eram três características marcantes da tribo de Azer. E Azer traz algumas coisas interessantes, né? Azer foi uma das tribos que foi desterrada de Israel quando o Império Assírio invadiu os 10 reinos do norte, né? O reino do norte de Israel, as 10 tribos do norte, e todo o povo foi tirado da terra. Mas é interessante que no tempo de Jesus existia uma profetisa que era descendente da tribo de Azer. Então isso é algo interessante. Então alguns daqueles que foram levados para o cativeiro babilônico, e aí já foram as tribos de Judá e a tribo de Benjamim, mesmo aqueles que tinham sido desterrados pelos assírios, alguns conseguiram escapar daquilo, ou alguns conseguiram voltar depois, a ponto de, mesmo no tempo de Jesus, existia ainda uma profetisa da tribo de Azer, que por uma lógica simples, uma questão histórica e geográfica, não deveria estar mais em Israel, mas estava, porque Deus tem os seus propósitos, né? Então, aquele era um povo, aquela era uma tribo que seu nome significava feliz. Era um povo próspero e que usufruía do melhor da sua terra. Amém? Mais um dos filhos é Naphtali. E aí estamos chegando na parte final dos herdeiros de Israel, na parte final das tribos de Israel, versículo 21. A bênção de Jacó, a bênção de Israel, pai, sobre seus filhos e descendentes foi: Naphtali é uma gazela solta que dá luz a lindos filhotes. Então bote aí, primeiro aspecto, comparado a uma gazela veloz. Uma gazela normalmente é um animal veloz, saltitante. E aí é fácil de fazer um comparativo, né? Existe um historiador, um estudioso também das tribos de Israel, chamado William MacDonald, e ele compara Naphtali a uma gazela que estava presa, a um animal silvestre, um animal selvagem que estava preso, e quando solto, pula alegremente, corre velozmente, porque encontrou essa sua liberdade depois daquele período de confinamento, né? Então, depois de solto, depois de liberto, corre velozmente para alcançar um objetivo. E interessante, e aí um dado que importa para nós, a exceção de Judas Iscariotes,
que traiu Jesus, todos os outros 11 apóstolos eram descendentes de Naftali. Ou seja, quando receberam a liberdade do Evangelho, quando receberam a libertação por Cristo, saíram velozmente, alegremente, proclamando as boas novas da salvação. Então, a segunda característica aí de Naftali, parte para anunciar a liberdade. Uma segunda característica da tribo e dos descendentes de Naftali, parte para anunciar a liberdade. E um terceiro aspecto e detalhe, escreva aí, tirando Judas Iscariotes, os outros 11 apóstolos eram dessa tribo. Negócio interessante. Jesus não fez nada à toa, né? Jesus não fez nada sem propósito, né? Isso é por si só algo extraordinário. Aleluia, glória a Deus. Então, 3 aspectos: comparado a uma gazela veloz, parte para anunciar a liberdade, e tirando Judas Iscariotes, os outros apóstolos eram dessa tribo. Amém? Judas Iscariotes. Aí temos então a bênção de Jacó sobre José, seu filho. Mas não é José que herda a terra. Mas você vai escrever aí, José. Você vai escrever José, barra, bota uma barra aí você escreve Manassés e Efraim. Manassés e Efraim, versículo 22. Versículo 22. Escreveram? José, barra, Manassés e Efraim, versículo 22. Olha o que está escrito: José é árvore frutífera, a árvore frutífera junto à fonte, seus ramos se estendem por cima do muro. Arqueiros o atacaram brutalmente, atiraram nele e o atormentaram. Seu arco, porém, permaneceu esticado, seus braços foram fortalecidos pelas mãos do poderoso de Jacó, pelo pastor, a rocha de Israel. Que o Deus de seu pai o ajude, o Todo-Poderoso o abençoe com bênção dos altos céus, bênção das profundezas das águas, bênção dos seios e do ventre. Que as bênçãos de seu pai ultrapassem as bênçãos dos meus antepassados e alcancem as alturas das antigas colinas. Que essas bênçãos descansem sobre a cabeça de José, que é príncipe entre os seus irmãos. Amém? Uma primeira característica, lugar de muitos frutos. Falando de José e, por consequência, dos territórios que ficaram para seus filhos, Manassés e Efraim, netos de Jacó. Quando se fala de José e quando se fala de Manassés e Efraim, está se falando de lugar de muitos frutos. E Jacó tinha prometido cuidar dos filhos de José. Então, quando se fala também de Manassés e Efraim, segundo aspecto, você pode escrever aí, é promessa de proteção e cuidado. Promessa de proteção e cuidado. E um terceiro aspecto, ainda lembrando dessa questão de Jacó com seus netos, filhos de José,
aí temos, então, uma lembrança muito associada à igreja. Muito associada à igreja. E o terceiro aspecto que você vai escrever aí, em relação a essa tribo, esse território, dividido entre 2 filhos, foi adoção de filho. Adoção de filho. Amém? E vamos então para a última tribo. É como eu falei, você vai ter 13 nomes aí, mas são 12 tribos. A tribo de José, digamos assim, a terra, a herança é dividida entre Manassés e Efraim, mas uma tribo só. E chegamos na última, que é Benjamim, versículo 27. Benjamim, versículo 27. Olha o que diz a bênção de Jacó sobre Benjamim, a bênção do pai sobre aquele seu filho. Benjamim é um lobo voraz. Pela manhã devora seus inimigos, ao entardecer divide o despojo. Então, o primeiro aspecto, comparado a um lobo voraz ou feroz. Comparado a um lobo voraz ou feroz. Segundo aspecto, tribo ou lugar de grandes guerreiros. E terceiro aspecto, dividiam ou compartilhavam suas vitórias entre eles. A vitória não era só de um, a vitória era de todos. E essa era a tribo, aí só como um detalhe, essa era a tribo dos grandes guerreiros de Israel. Dos grandes guerreiros de Israel. Fossem guerreiros físicos, aí não precisa escrever isso não, é só um detalhe. Fossem guerreiros fisicamente falando, militarmente falando, atleticamente falando, e a gente tem uma primeira referência que é o rei Saul. Saul era da tribo de Benjamim. E o texto bíblico fala que Saul, em meio ao povo, não tinha ninguém que chegasse ou passasse do seu ombro. Então, falando de uma estatura mediana do homem do Oriente Médio, algo em torno de 1,76 m, 1,78 m, vamos botar 1,80 m, é a média daquele povo. Então, se dentro dessa média 1,80 m era o ombro de Saul, por exemplo, Saul era um homem maior do que eu, porque eu tenho do queixo para baixo 1,72 m ou 73 m, se não me engano. Ainda tem o resto da cabeça que chega a 1,97 m. Então, se o ombro de Saul estava a 1,80 m, Saul era um homem maior do que eu, e eu tenho 1,97 m de altura. Então, era uma tribo de homens grandes, era uma tribo de grandes guerreiros, homens grandes, bem treinados, fortes e aptos para lutar. Mas também era a tribo de um outro grande guerreiro. Esse não um guerreiro de armas, apesar de ter usado a espada muitas vezes, mas um grande guerreiro também vem da tribo de Benjamim, que foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era da tribo de Benjamim. Da mesma maneira que Davi era da tribo de Judá, o apóstolo Paulo era da tribo de Benjamim, como Saul também era. Então, nesse aspecto aí, temos as 12 tribos de Israel em alguns detalhes. Agora a gente vai trazer isso para a gente, olhando
e eu dei a esse estudo esse título, né, as 12 tribos de Israel por outra ótica, então temos aqui algumas características, 3 características praticamente de cada uma das tribos, então somente 4 características, fugindo à regra, sendo uma exceção, que é a tribo de Judá. Agora acompanhe comigo esse raciocínio. Diz se está tudo ok aí, dá de novo aí a mãozinha aí, dá um ok, vê se está tudo ok, se está tudo em ordem, para que eu possa seguir. Então, falando das 12 tribos e trazendo para a nossa realidade, observando isso por uma outra ótica, não somente a cultura, não somente a história, mas olhando as características de cada um desses filhos, as características de cada uma dessas tribos. Nós temos, resumidamente, Rúben como primeiro, o mais velho, o primogênito, grande importância e poder, mas era impetuoso e não recebeu elogio do pai. Temos Simeão e Levi, tidos como iguais, declarados por Jacó como iguais, eram violentos e maus de coração, o pai não queria estar perto deles e eles foram então espalhados por todo aquele território, por todo Israel, justamente por causa de sua violência, seu mau coração e o desejo dos outros de não querer estar perto dele, inclusive o pai. Aí temos Judá, no versículo 8, o nome significa louvor ou adoração, respeitado e admirado por todos, comparado a um leão, que era melhor ninguém mexer, e uma autoridade messiânica, uma autoridade que não era só humana, mas que apontava para a própria vinda de Cristo, para a própria vinda do Senhor Jesus, que vinha da descendência, ainda repito que indireta, de Judá, filho de Jacó, da tribo de Judá. Temos Zebulon, lá no versículo 13, um lugar de segurança, essa expressão de segurança, foi além das suas próprias fronteiras e, por assim dizer, se internacionalizou, foi muito além daquilo que se esperava daquela terra à beira do mar. Temos Issacar ou Isacar para alguns no versículo 14, comparado a um jumento forte, né, conhecido por sua força, por sua resistência, mas que se acomodou, ficou numa zona, uma espécie de zona de conforto e se acomodou, não lutou por sua própria liberdade e manutenção da sua independência, se tornando escravo, se tornando serviçal de muitos dos seus próprios irmãos e parentes, por assim dizer, como de nações ao redor. Temos então Dan como mais um dos filhos e tribo, no versículo 16, comparado a uma serpente, algo que exige cuidado, um animal perigoso, um animal venenoso e que derruba muita gente do cavalo, não somente assim. O nome significa julgar ou julgamento, e justamente associado a isso, da tribo de Dan, veio o mais famoso dos juízes de Israel, que foi o super forte, o super poderoso Sansão. Depois Gade, no versículo 19, uma terra também de guerreiros valentes, a exemplo de Benjamim, mas com outros detalhes. Mesmo sob ataque, nunca desistia, e no momento oportuno eram justamente eles que atacavam seus inimigos, ou seja, sabiam o que estavam fazendo, não eram meninos, não eram crianças, sabiam o que estavam fazendo. Temos então a tribo de Azer, o filho, né, e o descendente de Jacó, que se torna a tribo de Azer. O nome significa feliz,
era um povo muito próspero, era uma tribo muito próspera, plantada em terras extremamente férteis e usufruíam do melhor da sua terra, com prosperidade, com fartura e tudo mais. Temos então Naftali, no versículo 21 de Gênesis 49, comparado a uma gazela veloz, saltitante, e o comparativo é feito nesse sentido, que quando solto, parte para anunciar essa sua liberdade, né? Se você prender uma gazela, se você prender um animal selvagem, quando soltado ele vai sair correndo, pulando como uma gazela veloz, e tirando Judas Iscariotes, todos os outros apóstolos, todos aqueles primeiros discípulos de Cristo eram da tribo de Naftali e fizeram justamente isso. Depois de libertos da escravidão, da morte, do pecado, saíram diligentemente como uma gazela veloz e saltitante, anunciando as boas novas da salvação. O outro filho era José, que tendo permanecido evidentemente no Egito, teve a sua herança dividida entre seus filhos, Manassés e Efraim, versículo 22 de Gênesis 49. E aquele território e aquela tribo de Manassés e Efraim se tornou um lugar de muitos frutos. Era uma terra que frutificava muito, por conta daquilo que Jacó declarou a José, seu filho. Veio então a promessa de proteção e cuidado, e algo muito associado a Cristo, pelo que Cristo realizou na sua missão aqui na terra e fez por nós, muito associado a isso. Jacó, Israel, adota seus netos como filhos, então receberam Manassés e Efraim a adoção de filho, como nós somos adotados como filhos do nosso Deus e Pai. E por fim a tribo de Benjamim, no versículo 27, comparado a um lobo voraz, um lobo feroz, uma terra, uma tribo de grandes guerreiros, mas apesar de grandes guerreiros, eles dividiam suas conquistas, como lobos ferozes, uma matilha de lobos ferozes atacam em conjunto, atacam unidos e depois dividem aquela sua conquista, dividem aquele seu alimento. Não fica com aquilo só para um, não fica só para dois, tudo é dividido entre todos. E por que eu falei lá no começo que pegando essas características das 12 tribos, pegando essas características dos 12 filhos de Jacó, das 12 tribos de Israel, nós íamos ter então condição de escolher que tipo de pessoa, que tipo de igreja nós queremos ser. Agora é com você, agora é comigo e Deus. É com você e Deus, comigo e o Senhor. Que tipo de pessoa você prefere ser? Você prefere ser como Rúben, ter ainda que o nome e a influência de primogênito, ter grande importância e poder, mas ser impetuoso, agir sem pensar, agir sem planejar, a ponto de, mesmo sendo o primeiro, mesmo sendo grande, mesmo sendo importante, não ser elogiado por ninguém, nem mesmo pelas pessoas mais próximas a você, como um pai? Porque assim era Rúben. Quem quer ser como Rúben? A escolha é sua, a escolha é minha. Ou você prefere, ou eu prefiro ser como Simeão e Levi, violentos, brutais, maus de coração, a ponto das pessoas não quererem nem estar perto da gente. E o que vai nos restar então é hoje estar aqui, amanhã estar em outro lugar, amanhã estar em outro e depois em outro, porque ninguém suporta a nossa presença. Quem prefere ser como Simeão ou Levi? Talvez alguém prefira ser como Judá. Talvez alguém deseje ter uma vida de louvor,
ter uma vida de adoração, ser respeitado, ser admirado por todos, comparado a um leão que todos temem, que todos respeitam e que em tudo aponta para Cristo, de certa forma aponta para Cristo, apesar de não ser perfeito, apesar de ter muitos defeitos. Quem prefere ser como Judá? Talvez alguém prefira ser como Zebulon, ser alguém que gera segurança, ser alguém que traz segurança para aqueles que chegam a você, para aqueles que são trazidos para perto. Talvez seja alguém que ultrapasse até aquilo que se espera de si mesmo, a ponto de ter influência até não somente no seu território, até além das suas próprias fronteiras, além da sua própria capacidade, além do limite que lhe foi imposto, por assim dizer. Quem quer ser como Zebulon? Quem quer ser como Isacar? Quem quer ser como Isacar? Forte, resiliente, resistente, aguenta peso, aguenta fardo, enfrenta as lutas, como um jumento forte, não de ignorante, mas como de força realmente, mas que se acomoda diante de certas situações, que não luta por sua própria liberdade e independência. Talvez alguém prefira ser como Dan, comparado a uma serpente, astuto, malicioso, só esperando a oportunidade para picar alguém, derrubar alguém do cavalo, alguém que vive de julgar as outras pessoas, apesar de ter coisas boas, de ter capacidade de realizar algo para Deus, como Sansão, descendente da tribo de Dan, pôde fazer, executar juízo e executar a vontade de Deus. Talvez alguém prefira ser como Gade, na terra de pessoas valentes, no lugar de pessoas corajosas, que mesmo debaixo de ataque constante não desiste, resiste e no momento certo, no momento oportuno, contra-ataca e consegue a vitória. Ou talvez você, ou talvez eu, resolvêssemos ser como a tribo de Azer, felizes, tranquilos, prósperos, usufruindo do melhor da nossa terra pela bênção de Deus, da mesma maneira que veio a bênção de Deus através de Jacó sobre Azer. Talvez queiramos ser essas pessoas que são felizes e todo mundo reconhece como feliz, que são prósperas e todo mundo vê a prosperidade e que usufruem do melhor da sua terra. Mas talvez alguém também prefira ser como Naftali, e alguém já botou aqui, a diaconisa Edna botou, iria ser como a tribo de Naftali, né? A gazela saltitante, que quando liberta, vai anunciar justamente alegremente essa liberdade, como aconteceu com 11 dos discípulos de Cristo, que depois de libertos do cativeiro do pecado e da morte, saíram anunciando as boas novas da salvação. A diaconisa Marli diz que prefere ser como a tribo de Gade, e aí é a característica de cada um, né? Terra de valentes que suportam, resistem aos ataques sem desistir e no momento então oportuno reage. Flori falou o quê? Estou entre Zebulon e Gade, não desiste, continua valente, no momento oportuno contra-ataca, mas também é um lugar de segurança, vai além das suas próprias fronteiras. Mas outros podem querer ser como a tribo que, sendo de José, passa para Manassés e Efraim, um lugar de muitos frutos também, um lugar onde muita coisa acontece, pessoas que estão debaixo de uma proteção e cuidado
de Deus e que receberam a adoção de filhos. Não eram filhos, mas foram adotados como filhos, estão debaixo dessa bênção, e alguns podem querer ser como os descendentes de Benjamim, comparados a um lobo feroz, voraz, pronto para o ataque, um grande guerreiro também, uma grande guerreira também, mas que apesar disso tudo não tem vitórias somente para si, mas as suas vitórias são divididas e são compartilhadas com todos os outros. Então, como igreja do Senhor nos tempos de hoje, eu vejo, o irmão Edilson falou com a tribo de Judá, a diaconisa Marli já também aí se identifica com a tribo de Benjamim, a diaconisa Edna também. Como igreja, nós podemos encontrar, e como pessoas, nós podemos encontrar excelentes características em cada uma dessas 12 tribos, em cada um desses 12 descendentes, sendo que em José aparecem 2, mas eliminando muitas coisas. A igreja de hoje tem muito de Rúben. É importante, tem poder, mas é irresponsável, é imprudente, é impetuosa, a ponto de nem ser elogiada pelo Senhor, pelo contrário, ser duramente repreendida. A igreja de hoje tem muito de Simeão e Levi. Tem muitos crentes que são violentos em palavras, violentos em ofensas, violentos em seus pensamentos, são maus de coração, estão na igreja, mas não são de Cristo, a ponto das pessoas não quererem nem estar perto. Você conhece crente assim, que você não quer nem falar, que você não quer nem olhar na cara, de tão mal que é, de tão incômodo que é, e é por isso que não fica em lugar nenhum. Ora está num canto, ora está em outro, daqui a pouco some, daqui a pouco aparece de novo. A igreja, em certos aspectos, tem muito de Simeão e Levi, mas ainda bem que a igreja também tem, nos dias de hoje, muito louvor e adoração como Judá, respeito, admiração, apesar de ser um perigo, porque quando a igreja está sendo aplaudida demais, isso é um mau sinal, porque a igreja está aqui no mundo para ser perseguida, para lutar, vencer, mas para lutar e ser perseguida, como foi ao longo de toda a história. Vivemos momentos de paz na igreja como nunca tanto tivemos antes. Muito da igreja hoje se assemelha a um leão realmente, que ruge, que brada, que desperta temor em outras pessoas. A igreja no Brasil hoje, por exemplo, é muito respeitada, admirada e até temida politicamente pelo poder que adquiriu, com seus cerca de 60 milhões de votos. Mas é isso que importa? É isso que interessa? Ou o que interessa é ser a igreja com autoridade messiânica, a igreja que recebeu a autoridade de Cristo, e a igreja que continua pregando, dizendo que Jesus vai voltar para resgatar e arrebatar a sua igreja. A igreja, felizmente, tem muito hoje de segurança. É um lugar seguro para muita gente, é um lugar tranquilo para muita gente. A igreja extrapolou suas próprias fronteiras. Hoje existem denominações que têm igrejas em vários estados do país inteiro, até em outros países existem igrejas, no sentido de denominações que já se internacionalizaram. Nós próprios, a IBS por si só, nós temos igrejas além mar, além Atlântico. Temos igreja em Portugal, temos o pastor Vieira lá em Portugal, como temos o pastor Robert em João Pessoa, como temos o pastor Luiz em Campina Grande, como temos o pastor Ariston em Ilhéus, o pastor Fabiano em Tapetinga, o pastor Valdemar em Santana do Ipanema, o pastor Marconi também lá em Campina Grande, o pastor Cid Clay, o pastor Francisco, o missionário Elton, o missionário Zilton, o missionário Júlio César lá em João Pessoa, junto com o pastor Robert, como temos o missionário Marcílio lá em Timbaúba, como temos o missionário Ângelo lá em Belo Horizonte, tantas pessoas em tantos lugares e outros que vão surgir para a glória
do Senhor, expandindo as fronteiras da igreja, além até do que se espera. A igreja de hoje tem muito de sacar, força, resistência, mas acomodada. Eu vou até parar aqui. Acomodada. Está satisfeita com aquilo? Está bom com aquilo? Não luta por algo a mais, não luta por liberdade espiritual, não luta por receber algo de Deus, não luta para se livrar de certas amarras. A igreja de hoje tem muito de Dan, comparado a uma serpente. Misericórdia, tem gente, meu Deus do céu, infelizmente, que só está esperando o momento para derrubar alguém do cavalo. Está só esperando o momento para dar uma cutucada, dar uma picada em alguém, quando menos se espera. Gente que vive para julgar, gente que vive para apontar o dedo para outras pessoas, ainda que saia gente boa dali, como Sansão, ingênuo, coitado, mas cumpriu o papel que Deus lhe deu. Mas a igreja também tem muito de Gade, guerreiros valentes, pessoas que estão quase que constantemente sob ataque, mas nunca desistem. E aí está a nossa diaconisa Marli, e eu quero usar a Marli como exemplo disso, uma mulher guerreira, uma mulher valente, uma mulher que nunca desiste e que em momentos oportunos também parte para o ataque, que parte para cima, para a luta. A diaconisa Edna também, e no nome delas duas eu falo em todos esses que têm esse espírito, que tem essa valentia, que nunca desiste e que no momento certo sabe o que fazer. A igreja tem muito, graças a Deus, de Azé. A igreja tem muita gente feliz, a igreja tem muita gente próspera, e a igreja usufrui para a glória de Deus do melhor dessa terra. Amém? Como a igreja tem muito de Naphtali, alegre, veloz, feliz, ligeira, anunciando a liberdade do Senhor, pregando as boas novas da salvação. Como a igreja tem muito de Manassés e Efraim, um lugar de muitos frutos, um lugar onde se encontra a promessa de proteção e cuidado, e um lugar onde fomos adotados como filhos de Deus. E a igreja, graças a Deus, tem muito de Benjamim. É um lobo, é feroz, é voraz, apesar disso precisar de um autocontrole enorme, mas também um lugar de grandes guerreiros e pessoas que não querem vitória só para si, pessoas que querem dividir suas vitórias com outros, pessoas que querem abençoar outros com aquilo que veio sobre a sua vida. Então, como igreja, podemos encontrar tudo isso, dessas características brevemente que eu dei de cada uma das 12 tribos, e encontrar tudo isso na igreja de hoje. Mas pessoalmente, eu não quero nada de Rubem. Pessoalmente, eu não quero nada de Rubem. Pessoalmente, eu não quero nada de Simeão e Levi. Nessas características, sabemos que a tribo de Levi depois se torna a tribo sacerdotal, mas não é disso que estamos falando. Não quero nada de Rubem, não quero nada de Simeão e Levi. De Judá, eu não quero nem o respeito e admiração. Não, isso aí vem de Deus. Eu não quero nem ser comparado com um leão, não. Agora, de Judá, eu quero uma vida de adoração, e falando dessa autoridade de Cristo todos os dias. De Zebulon como pastor, sim, eu quero algo. Que as pessoas na igreja que eu pastorei, o rebanho que eu tenho a honra de pastorear, se sinta seguro, se sinta protegido, e que possamos ir além daquilo que se imagina para nós, que possamos ultrapassar alguns limites que se impõem a nós. De Issacar,
Eu posso até querer a força e a resistência, mas eu não quero me acomodar nunca. Eu não quero parar, nem quero voltar atrás, porque a palavra diz que aquele que lançando mão do arado olha para trás não é digno do Senhor. E eu quero sempre a liberdade em Cristo. Eu quero sempre a independência desse mundo e a completa dependência do Senhor. De Dan, eu não quero a astúcia ou a sagacidade de uma serpente, a espreita para atacar a qualquer momento. Não quero viver de julgamentos, ainda que alguns juízos, alguns julgamentos de valores sejam absolutamente necessários. De Gade, eu quero a valentia. De Gade, eu quero suportar os ataques e nunca desistir, ainda que talvez não seja necessário reagir, ainda que às vezes não seja necessário contra-atacar, porque é o Senhor que luta as nossas batalhas. Como a palavra diz, a vingança é do Senhor, está tudo nas mãos de Deus. De Azer, nas suas 3 características, eu quero tudo. Eu quero ser feliz. Eu quero prosperidade em todos os sentidos. Lembrando que prosperidade bíblica não é ter tudo que quer. Prosperidade bíblica é ausência de necessidade. E quero sim usufruir do melhor dessa terra. Quero sim que minha esposa usufrua do melhor dessa terra. Quero sim que meu filho usufrua do melhor dessa terra. Quero sim que minha mãe, que minha irmã, quero sim que a igreja de Cristo usufrua do melhor dessa terra. De Naftali eu quero essa alegria de sair, de correr, de pular, de anunciar a liberdade em Cristo, de pregar o Evangelho, como os apóstolos que eram descendentes, à exceção de Judas, que eram descendentes daquela tribo e que foram então anunciar o Evangelho pelos 4 cantos da terra, até que nós hoje, 2000 anos depois, além mar, também uma terra desconhecida, naquela época dos homens, fomos alcançados por essa liberdade, fomos alcançados por esse Evangelho, e que possamos levar esse Evangelho a outras pessoas também, que possamos ser pessoas, que possamos ser igrejas de muitos frutos, como era o caso de José e a descendência deixada para Manassés e Efraim, que tenhamos sobre as nossas vidas a cada dia essa promessa de proteção e cuidado do Senhor, adotados que fomos como filhos de Deus, co-herdeiros de Cristo, que possamos viver essa realidade e que a cada dia, como pessoa, eu, você, nós, e como igreja, sejamos sim como lobos vorazes, que lutam por sua sobrevivência, que lutam por sua subsistência, até às vezes, que lutam para serem abençoados, mas quando a bênção vier, que não seja só minha, que não seja só sua, que possamos partilhar, que possamos dividir as nossas vitórias, que possamos dividir e nos alegrar com a bênção do Senhor na vida do outro, que vai ser bênção também na minha vida, com a bênção do Senhor na minha vida, que vai ser bênção na vida de outra pessoa e de outras pessoas. Então nós podemos encontrar, olhando as 12 tribos de Israel por uma outra ótica, uma outra visão, podemos encontrar muitas coisas que servem para mim, servem para nós, servem para a igreja. Como também podemos encontrar muitas coisas que não deveriam existir na minha vida, não deveria existir na sua vida, não deveria existir na igreja, mas estão aí. E agora a decisão é sua, como a decisão também é minha, de que tipo de pessoa queremos ser, que tipo de igreja queremos ser na presença do Senhor. E eu espero que você tenha sido grandemente abençoado no nome de Jesus. Eu espero que esse estudo sobre as 12 tribos, por uma visão diferente, por uma ótica diferente, tenha abençoado grandemente a sua vida. Abençoou a minha demais. Quando eu comecei a me derramar nesse assunto, quando eu comecei a pesquisar sobre isso e vi de novo essa parte praticamente final, né? Depois do capítulo 49 vem os 50 de Gênesis e acaba o livro da revelação primeira da palavra de Deus.
e eu fui viajando naquilo e pegando características simples, mas as mais visíveis daquelas 12 tribos. E eu espero, repito, em Deus, que sim, você tenha sido grandemente abençoado, em nome de Jesus. Eu espero que você tenha anotado tudo isso aí para a glória do Senhor, e que você descubra as melhores características aí que você já tem e aperfeiçoe. Aquilo que você tem e não serve, e você peça para que Deus lhe tire, e aquilo que você não tem e que é agradável ao Senhor possa ser derramado na sua vida, que você e eu possamos buscar isso, para que possamos ter o melhor dessas características e eliminando o pior delas também, para que sejamos pessoas maravilhosas, pessoas agradáveis a Deus, agradáveis umas às outras, para que possamos ser a igreja que Jesus espera de cada um de nós. Espero não ter sido cansativo para vocês, espero que vocês tenham ouvido bem, eu espero que a imagem tenha chegado bem aí para vocês também, espero que não tenha falhado o sinal com essa nova internet que estamos usando aqui no nosso novo endereço, e espero continuar sendo de alguma forma a bênção na vida de todos vocês, e isso vem de Deus, passa pela minha vida, mas vem de Deus para abençoar a sua existência, a sua casa, a sua família, a sua mente e o seu coração. Amém? Logo mais à noite vamos estar juntos novamente. Logo mais à noite, 19 horas, vamos estar em mais uma ministração da Palavra de Deus. Vamos estar reunidos, louvando, orando e recebendo a ministração do Espírito Santo através das Sagradas Escrituras. Lembrando mais uma vez, no próximo domingo, dia 14, às 19 horas, eu vou estar na igreja. Eu e os diáconos que assim quiserem, vamos estar na igreja, vamos abrir o culto com uma reflexão breve, uma oração também breve, e eu e os diáconos vamos ministrar a Santa Ceia. Cadeiras distantes, tanto para frente quanto para trás, quanto para os lados, com 2 metros uma cadeira da outra. Vamos ministrar a Santa Ceia. Terminado a Santa Ceia, vamos orar de novo, cantar mais um louvor a Deus e vamos embora. Porque o decreto municipal aqui nos permite fazer cultos sim, mas proíbe a permanência de pessoas com mais de 60 anos de idade. Mas eu acredito que, em não sendo um culto propriamente dito, e com as pessoas tão distantes umas das outras, eu acredito que participar de uma Santa Ceia não vai ser problema algum mesmo para aqueles que têm 60 anos ou mais. Mas fique também muito à vontade, tenha essa liberdade de querer comparecer ou não. Domingo 14, domingo que vem, de hoje a 8, às 19 horas, mas fique, repito, muito à vontade. Nós vamos servir a ceia para quem estiver lá. Terminado a ceia, oramos, cantamos mais um louvor e vamos embora. A não ser que o prefeito mude o decreto, que o prefeito libere realmente por mais do que 1 hora de culto, libere realmente para que todas as pessoas possam estar juntas. Aí nós vamos fazer o culto como normalmente fazíamos, começando às 19 e terminando às 21, mas por hora, para o domingo que vem, dia 14, 19 horas, eu vou estar na igreja para esperar você, caso queira ir, para que você receba a Santa Ceia do Senhor. Vamos partilhar do pão, vamos partilhar do cálice, terminando ali, vamos embora para os nossos lares no nome de Jesus. Vamos tentar transmitir, mas nós não temos uma internet fixa, por assim dizer, na igreja. Então vamos tentar transmitir por uma rede de dados móveis. Mas eu quero avisar desde já
que pode oscilar o sinal, pode não ficar uma imagem muito legal. Tomara que dê certo. Se não der, se de tudo não der, paciência. Mas é assim por hora, e eu vou confirmando isso ou alguma alteração caso haja ao longo da semana. Amém? E Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre você, sua casa, sua família, todos nós, te dando e nos dando o seu favor. Que o Senhor volte a sua face para nós e nos dê a paz. Que Deus te abençoe e te guarde, hoje e sempre, grande, rica, poderosa e abundantemente. Amém? Mas lembrando que para o domingo que vem à noite, dia 14, nessa Santa Ceia, e vamos fazer, pessoas vão estar na porta com álcool em gel. O nosso primeiro ambiente na igreja é justamente o banheiro, vai ter lá água, sabão, líquido e álcool em gel também no banheiro. As pessoas vão estar distantes umas das outras, 2 metros uma das outras, todos de máscara. Pastor, mas como é que eu vou participar da Santa Ceia de máscara? Na hora de comer o pão, você vai tirar a sua máscara. Na hora de tomar o cálice, você vai tirar a sua máscara. Depois que terminar a ceia, você vai botar a sua máscara de volta. Você vai entrar na igreja com máscara. Você vai sair da igreja com máscara no nome de Jesus. Amém? Usamos máscaras, não somos mascarados. Usamos máscaras por precaução de saúde e também por imposição do decreto municipal aqui de Ilhéus. No mais, até logo mais à noite. Espero vocês daqui a pouco, pedindo desde já a bênção de Deus sobre as nossas vidas no nome de Jesus. Amém? Fiquem em paz. Obrigado pela companhia. Obrigado pelo privilégio de ministrar ao seu coração. Obrigado por me permitir entrar na sua casa e no poder e autoridade do Espírito Santo entrar na sua vida. Até logo mais à noite, se assim o Senhor nos permitir, no nome de Jesus. Beijo para todos, lembrança para todos, saudade de todos no nome de Jesus. Fiquem com Deus. Aleluia.